Senhor nosso Deus, Pai eterno, estamos aqui reunidos como irmãos, como amigos, como filhos teus, Senhor, diante de tu santa presença. Nós, nestes momentos, Senhor querido, queremos pedir que o Senhor possa esvaziar nosso coração, esvaziar nossas mentes de toda preocupação, de tudo aquilo que, de certa maneira, possa estar nos ah, afastando da tua presença, que o Senhor possa assumir a soberania sobre nossos pensamentos, sobre nossos corações, que possamos estar completamente entregue a Ti. E, Pai querido, queremos pedir-te que o Senhor possa nos encher, Senhor, de pensamentos que venham dos céus, desejando ter uma mais íntima e profunda intimidade com o Senhor. Nos reunimos para não somente orar por nós mesmos, mas orar por nossas famílias, por nossos filhos, por nossas as esposas de cada valente que está aqui, neste momento reunido, daqueles que se van tendo por primeira vez tendo um encontro aqui nestes momentos, para ouvir de tua palavra, Senhor. Nós precisamos mais do Senhor, mais de tua presença, mais de teu poder, mais, Senhor, de tua bondade, de teu amor, para sermos homens íntegros, de puro coração, Senhor. Senhor Deus, nos reunimos para interceder também por aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas espirituais, por doenças. O Senhor sabe que o teu povo sofre e, e o que nós temos em nossas mãos é clamar, pedir por misericórdia, pedir para que o Senhor possa curar os teus filhos. O Senhor tem ouvido e está no teu conhecimento, Senhor, de pessoas que sofrem por câncer, a nossa irmã Janete, enfim, tantas outras pessoas que são nossos amigos, são nossos irmãos, pessoas conhecidas, Senhor, que fazem parte de nossa lista de oração. Nós sofremos, Senhor, nós sentimos também, de alguma maneira, de ver queridos que são afetados por estas doenças. A nossa alegria, Senhor, seria ver essas pessoas sendo curadas, transformadas, e sabemos que o Senhor tem poder para isso. Ajuda, Senhor, as famílias para que possam passar por essa situação com a certeza que o Senhor está cuidando, protegendo, e que no momento determinado o Senhor vai restaurar a saúde de nossos irmãos e de nossas irmãs. Pai bondoso, queremos te pedir por nossas famílias, que constantemente recebem lutas e passam por dificuldades. Quantas famílias, Senhor, estão se desfazendo, estão sofrendo, Pai querido, e estão passando por experiências terríveis do divórcio. Mas a tua vontade é que essas famílias possam estar unidas, possam ser restauradas. E nós oramos também, Pai querido, para que o Senhor possa interceder em favor de teu povo, em favor de teus filhos. Senhor Deus, a gente está cansado, Senhor, de viver num mundo cheio de sofrimento e de dor. A, a única coisa que nos mantém em pé, firmes e confiantes, é saber que o Senhor vai interceder, vai defender teu povo. O Senhor vai cuidar de teus filhos. A nossa esperança está em ti, Senhor. A nossa esperança está em que o Senhor possa erguer teu povo como um só homem, confiante e vitorioso, Senhor, em tuas promessas. Senhor Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, a continuar a te buscar, a desejar, Senhor, o teu poder. Clamar, Senhor, por o derramamento de tu Santo Espírito,
para que assim, Pai bondoso, possamos ser restaurados, curados, transformados à semelhança de Cristo Jesus. Ajuda a teus filhos, Senhor, ajuda cada um de nós para conduzir-nos diante da tua presença com gentileza de coração e pureza de propósito. Amado Senhor, o Senhor tem ouvido os pedidos que foram mencionados pelos nossos pastores, pela escolhas da nova liderança nas igrejas, Senhor, pelos professores, enfim, Senhor Deus. Nós queremos pedir tua bênção, e a maior bênção que nós podemos receber como filhos, Senhor, é o derramamento de tu Santo Espírito. Senhor amado, muito obrigado, porque nós temos essa esperança e temos em Ti confiado em Tuas promessas. O Senhor é fiel em cumprir a obra, em concluir a obra que um dia começou em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós podemos alegrar em Ti. Podemos ter essa certeza não em nós mesmos, mas naquilo que o Senhor prometeu através de Tua Santa Palavra. E isso pode se tornar uma realidade, Senhor, uma realidade hoje, e podemos experimentá-la com essa certeza. Obrigado, Pai bondoso, porque o Senhor tem movido a tua igreja a pessoas em diferentes lugares reunidas neste momento orando, Senhor. E o Senhor diz em tua palavra, onde estiverem um ou dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria ali em meio deles. E sabemos que o Senhor está em nosso meio. Podemos dizer com certeza que o Senhor está em meio de nós. E isso, Pai querido, traz paz e alegria em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por isso. Também temos a certeza e a promessa que o Senhor diz em tua palavra que quando estiverem dois reunidos mais em comum acordo e pedirem sobre algo, o Senhor também o daria, Senhor. E nós confiamos nisso, Senhor. E neste momento, como teus filhos, como homens, como pai de família, Senhor, como líder de nosso lar, nós queremos entregar-te a nossas famílias, aos nossos filhos. Queremos entregar, Pai querido, também a nossos amigos, nossos colegas de trabalho, por qual temos intercedido e orado, Senhor. Nós queremos viver somente para nós mesmos, mas queremos testemunhar, Senhor, que as pessoas possam ver a tua luz brilhar em nossa vida através de um testemunho, através de nosso testemunho, através de nossa vida, através de nossas palavras, Senhor. Que nós possamos reproduzir aquilo que o Senhor tanto almeja, né? Que possamos manifestar a tua glória para as pessoas. Não que homens se exaltem a si mesmos, mas que possamos te exaltar, Senhor. Possamos viver uma vida confiante, de certeza, e que as pessoas possam ver Jesus em nós. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar de maneira muito especial este culto de consagração. Não somente, Pai querido, para ouvir a mensagem, mas que nós possamos nos consagrar e aquilo que nós ouvirmos possamos também aplicar na nossa vida diária, com nossas famílias e em nós mesmos, Senhor. Pai, também queremos te confessar nossas faltas e nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor Deus. Que possamos entrar na tua presença, no Santíssimo, onde o Senhor está como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, intercedendo por cada um de nós e pela família que nós representamos e pelas pessoas por quais nós estamos orando. Senhor, lava-nos com tu sangue precioso, purifica-nos, limpa-nos. Despide-nos das vestes imundas de nossa justiça própria e veste-nos com a veste de tua justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai bondoso, porque o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor intercede em favor de nós, lá no Santuário Celestial. Obrigado, Pai querido, porque a porta da graça está aberta e nossas orações podem acender o céu com um incenso suave, agradável, Pai querido, perante tua presença, Senhor. Dá-nos alegria e a certeza de tu perdão e a certeza da salvação, Senhor. Abençoa de maneira muito especial o pastor William, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, que o Senhor possa falar através dele e que possamos estar dispostos também e sensível à voz do Santo Espírito falando no nosso coração.
Senhor Deus, mais uma vez, nós insistimos para que o Senhor possa colocar tua mão poderosa sobre aqueles que estão padecendo, Senhor, sobre aqueles que estão doentes. E se alguém neste momento não está em paz, se alguém, Pai querido, está sofrendo, se alguém entrou neste grupo desejando ouvir tua voz, que a sair ao término desta programação, Senhor, deste encontro especial, possa sair feliz, contente, porque o Senhor tem falado ao seu coração e também tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Nós te pedimos e agradecemos tuas bênçãos sobre cada um de tus filhos, sobre cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, obrigado, irmão Marco, a sua oração. Deus te abençoe. Eu quero, nesse momento, já passar a palavra aqui para o pastor William, agradecendo aí ao meu amigo Cleci por ter feito esse convite, ao pastor William. O pastor William trabalha na Rede Novo Tempo. Eu quero já pedir para que ele também apresente aí um pouquinho do seu trabalho, o que ele realiza aí na Novo Tempo. Pastor, que Deus o abençoe e que você possa nos abençoar aí com a sua palavra. Para quem não sabe, o pastor William é filho do pastor Alberto Tim, né? Esse nome é inconfundível, né? Mas que Deus o abençoe aí, pastor. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui. Esse aqui é o grupo de homens. Nós nos reunimos aí todos os sábados e temos hoje a alegria de recebê-lo aqui entre nós. Bom dia a todos, feliz sábado. É um prazer estar com vocês aí. Eu não tinha falado nenhuma palavra até esse exato momento, no dia de hoje, então eu não sabia se sairia minha voz direito ou com um pouco de sono. Mas enfim, acho que saiu e a gente vai consertando essa voz aí de recém-acordado ao longo da nossa fala. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu trabalho aqui na Novo Tempo, como já foi apresentado aí. Eu sou responsável pela área de evangelismo digital. Então, o Robô Esperança, que talvez vocês conheçam, as redes sociais da Novo Tempo, os sites, maneiras evangelísticas de pregar o evangelho no digital, com a nossa equipe lá. E por conta disso, eu gosto muito, louvo a Deus, toda vez que eu vejo uma iniciativa das pessoas utilizarem o digital, né, no aspecto espiritual. E por isso eu fiquei muito feliz quando fui convidado para falar aqui, e fiquei muito feliz também com a iniciativa como um todo. E Deus seja louvado que esse grupo possa cada vez crescer mais, alcançar mais homens, porque eu acho que isso ajuda a trazer propósito para a nossa vida, nos conectar. A essência do evangelho é isso, é a gente, como um grupo, nos edificar, fazermos a diferença na nossa sociedade e ajudar para que todos possam caminhar para a volta de Jesus e quando isso acontecer, que nós estejamos preparados não como indivíduos, mas também como uma comunidade. Isso é muito importante. Bom, eu estava pensando no que eu poderia falar para vocês hoje, porque eu acho que convém muito falar um assunto que seja prático, mas ao mesmo tempo que tenha uma certa profundidade. E eu vi uma pesquisa, eu não vou ficar usando muito a minha tela aqui, mas eu vou usar aqui só para um outro slide. Eu vi uma pesquisa essa semana que me chamou muita atenção. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Quando eu espelho, eu não consigo ver vocês, Sim, que fica pastor, dá só para minha ver. tela. Dá para Dá ver? para ver sua tela. Uhum. Tá. E eu vi um artigo que me chamou muita atenção. Era um artigo falando, da BBC News. Eu vi em inglês e depois essa edição aqui em português. Mas falando que numa época as pessoas não procuravam a felicidade. E ser pessoas felizes, ou pelo menos aparentar ser feliz, era mal visto. E o artigo, ele basicamente falava, eu acho que eu parei de compartilhar agora, né? Parei, tá. E o artigo falava que na Idade Média, especialmente no cristianismo, era mal visto você aparecer sorrindo ou de outras maneiras, especialmente em pinturas, em, em retratos. E a razão era porque, se você entendesse que a vida era tão difícil e que o pecado era tão mal,
que não fazia sentido para um cristão ele ser visto como uma pessoa feliz. Poderia ser parecido, visto como uma imaturidade, uma futilidade você ser visto como uma pessoa feliz, especialmente no ambiente religioso. Isso não era uma coisa apenas no cristianismo. Outras religiões também traziam esse conceito de que a felicidade era o oposto da maturidade e do conhecimento, de você ser uma pessoa inteligente. E eu achei esse artigo como um todo, muito curioso, porque eu vi, cara, a diferença disso com os dias de hoje, ela é muito grande. Porque hoje, se você for olhar, parece que tudo gira em torno de uma busca desenfreada pela felicidade que as pessoas têm. Em todas as áreas, parece que tudo tem que gerar um excesso de felicidade. E acaba que parece que a nossa vida se resume nessa procura incansável pela felicidade. No último ano, agora 2024, a indústria do entretenimento, que é produções audiovisual, tudo que é para gerar prazer para o ser humano, ela teve um lucro de 3 trilhões de dólares. Se fosse um país, seria um dos top 5 países mais ricos do mundo. Para você ter noção, a gente sabe que questões médicas são caras, mas as pessoas gastaram 5 vezes mais com entretenimento do que com medicina. Esse é o tema principal. E a gente nunca acabou vendo tantos filmes, livros e todo tipo de produção nessa temática. É só você pensar, por exemplo, hormônios, a dopamina, a serotonina, a endorfina. Talvez a gente nunca ouviu tanto falar sobre eles quanto hoje em dia, porque as pessoas elas estão literalmente numa busca pela felicidade. Remédios, várias empresas grandes procurando remédios que sejam basicamente fórmulas mágicas de trazer felicidade para as pessoas. Mas essa acaba sendo a realidade. Talvez a busca pela felicidade seja até mais importante do que a busca pelo dinheiro. A gente ouve muito essa busca pelo dinheiro, mas se a gente for pensar, a busca pelo dinheiro é um meio para a gente estar buscando a felicidade. Então, no final das contas, o foco maior do ser humano ainda é a busca pela felicidade do que a busca pelo dinheiro. Hoje em dia, se você olha na internet, você vê vários cursos sendo vendidos, né? De todos os especialistas, curso disso, curso de aquilo. Algum tempo atrás eu vi que, eu não lembro agora se foi em 2023, mas por volta de 2023, o curso mais vendido na internet não foi um curso para você fazer dinheiro, não foi um curso para outras coisas, mas era um curso de 2 módulos. O primeiro módulo desse curso era o que é ser feliz? E o segundo módulo é como ser feliz. Foi o curso mais vendido no Brasil naquele ano. E quando a gente vai ver outras áreas, até a filosofia. Hoje em dia, voltou uma grande busca por uma área que é uma área da filosofia antiga, uma escola de estudo, que é o estoicismo. Filósofos gregos. As pessoas estão voltando a ler esses assuntos. Eu fui numa Bienal do Livro faz pouco tempo, muitos livros de estoicismo, fazia tempo que eu não ouvia falar de estoicismo, mas voltou por quê? Porque agora querem ouvir os filósofos gregos e todos os filósofos daquela época, não só gregos, mas de outras áreas, outros países também, numa perspectiva da felicidade, de resolução de problemas atuais. Religiões até, o budismo, o shintoísmo, hoje em dia uma pessoa do Ocidente participar de uma religião dessa era vista como uma busca pela paz. Mas hoje em dia é uma busca pela felicidade. Até o cristianismo, se você for parar para pensar, voltou e se tornou popular para muitas pessoas, não porque elas estão buscando a Cristo, infelizmente, mas porque elas estão buscando a felicidade. E elas utilizam o aspecto religioso como um trampolim nessa busca da felicidade. O propósito, a identidade. Parece que o foco do cristianismo, em muitos aspectos, não é mais o Cristo, mas é essa busca pela identidade, pelo propósito e, acima de tudo, pelo um bem-estar, uma felicidade. Em resumo, parece que a nossa vida
se você for ver todos esses aspectos, se tornou uma inconsequente e intensa busca pela felicidade. Todos os aspectos devem trazer felicidade. E aqui fica um pouco delicado, porque se o trabalho não te traz felicidade, demita. Se o relacionamento, se a sua esposa já não te traz a felicidade que você acha que você merece, termine seu casamento. Atividades domésticas, se não traz uma felicidade, sei lá, contrata uma diarista, compra uma máquina que faça essa atividade, mas não faça atividades que não te traga uma felicidade. Enfim, a busca se tornou uma grande busca pela felicidade. A vida se tornou uma grande busca pela felicidade. E agora, com as redes sociais, eu acho que eu colocaria mais um aspecto importante que não é só essa busca pela felicidade, mas é também você mostrar que você já é uma pessoa muito feliz. A idealização da vida, especialmente nesse aspecto da felicidade. E o que é, de maneira geral a gente pode ver é que quanto mais as pessoas elas buscam a felicidade, mais as pessoas elas se sentem felizes. Teve uma pesquisa também que eu estava olhando agora, pensando nessa temática, que eu vi que as pessoas nunca se sentiram tão infelizes na história do universo, desde que começaram a medir isso daí, e pelo que eu lembrava era até de 1800 e alguma coisa, como nesse momento. As pessoas nunca buscaram tanto a felicidade, mas também nunca se sentiram tão infelizes. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, que a busca em ser feliz, você querer ser feliz, não tem absolutamente nada de errado. Na verdade, ela é fundamental e todos nós devemos procurar ser pessoas felizes. O que está de errado é quando a gente tem uma busca desenfreada pela felicidade e quando essa busca se torna a razão do nosso viver, que é o que a gente tem visto acontecer em várias pessoas. E isso se torna mais delicado aqui no nosso contexto, no âmbito religioso, porque nós corremos o risco de ir a Deus procurando sermos pessoas mais felizes. E só isso. É como se nós víssemos em Deus um atalho para a felicidade. E isso se torna muito complicado porque muitas pessoas, talvez elas não aceitariam a vida de um personagem bíblico no, no sentido das dificuldades que eles tiveram, parece que não faria sentido nessa busca pela felicidade. Se a gente for olhar alguns personagens bíblicos, como por exemplo Paulo, o tanto que Paulo sofreu. Você olha alguns textos ali, em 2 Coríntios também, Paulo escrevendo tudo que ele fez, tudo que ele passou, não faria sentido para alguém que busca a felicidade como primeiro aspecto, ter uma missão como de Paulo. Quase que um, estaria em completo oposto, faria sentido a pessoa quase que largar o cristianismo para tirar esse fardo para continuar sua busca pela felicidade. Os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequias, a missão que eles tinham, o sofrimento que muitas vezes passavam, tudo em nome da pregação do evangelho, de uma missão que eles recebiam, até propriamente Jonas, né, a missão de ir fazer uma atividade que ele não queria, ir num lugar que ele não queria, mas eles fazem. Que, que dicotomia com essa busca pela felicidade e essa missão dessas pessoas. Os próprios apóstolos de Jesus também, se você for ver na história, eles morrem, alguns deles torturados, de maneira que é o oposto da felicidade, mas como entender essa procura pela felicidade e essa vida que eles tinham? Olha alguns textos bíblicos aqui. Eu não sabia como é que seria a nossa, a nossa dinâmica aqui, então eu até coloquei aqui na tela eu vou colocar aqui até o slide para a gente poder ver. Mas olha esses dois textos bíblicos, vocês estão olhando? Vocês conseguem ver? Sim, pastor. Tá, fechado. 1 Pedro 4, 13 e 14, versículo 13 e 14, diz assim: pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo,
porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio para vocês. Esse texto é muito forte, porque esse texto ele não fala aguentem o sofrimento de Cristo, mas não, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo. E o segundo texto aqui, 2 Coríntios 12, 10, que fala, que daí é propriamente Paulo falando, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Esses textos já estão fortes, mas tem ainda um outro que eu coloquei que eu achei mais forte ainda. Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Isso daí é um contrassenso total com a realidade que a gente vê hoje em dia. As pessoas, elas aceitando os personagens bíblicos, uma privação dessa busca pela felicidade, mas em nome de algo maior que era a pregação do evangelho. Agora vem a pergunta, biblicamente, o que seria felicidade? Como biblicamente podemos ser pessoas mais felizes? Será que existe algum meio da gente ter essa felicidade? A Bíblia, ela fala muito sobre a felicidade. Nós temos um texto em Salmos 34, versículo 12 a versículo 15. Eu acho que eu tenho aqui também na minha tela, vou colocar aqui. Mas Salmos 34, versículo 12 a 15, diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, a felicidade é vista aqui na Bíblia de uma maneira bem simples. Guarde a língua de falar o mal, os lábios da falsidade, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz com perseverança. Basicamente, é você fazer coisas certas, coisas que são dignas, isso ajuda na procura da felicidade. Mas, por alguma razão, muitas pessoas, quando elas vão procurar a felicidade, elas acham que a felicidade é algo externo. É algo que você. É como se encontrar a felicidade seria você alcançar alguma coisa. E não necessariamente a felicidade seria algo que nós já temos. Mas existe algo a mais quando a gente fala sobre a procura da felicidade. Existe um texto, outro bíblico aqui, que está. Eu acho que eu acabei não colocando esse texto, mas a gente pode abrir aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 5, quer dizer, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, aqui, 16 a 18. Diz assim: Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Repetindo, deem graças em todas as circunstâncias. A gratidão. A gratidão é um grande atalho para a felicidade. Não há como ser feliz sem ser grato. Pensar em motivos pelas quais nós devemos ser felizes já traz um sentimento de gratidão. E por mais que a gratidão seja algo extremamente importante na nossa vida, até na nossa vida cristã, eu acho que essa é uma palavra muito banalizada. Parece que nós lembramos da gratidão só em dois momentos, em momentos de pedidos e agradecimentos, aqui na nossa vida espiritual. E o segundo, quando a gente tem uma data especial ou uma ocasião especial. Então a gente nunca costuma demonstrar nossa gratidão para uma pessoa. Só quando, por exemplo, aniversário dela, então, nossa, feliz aniversário, você é uma pessoa muito especial, muito querida, e daí a gente demonstra a gratidão com ela. Ou você nunca para um momento do seu dia para pensar quais são os motivos que eu sou grato a Deus. Até que você tem um momento de um pedido de oração, você tem que pensar em gratidão. Ah, gostaria de agradecer porque
meu filho, isso aqui aconteceu, e tudo mais. Mas a verdade é que a gratidão e a felicidade, elas estão totalmente conectadas. Dando uma conferida no dicionário, o antônimo de gratidão não é apenas a ingratidão, mas é o descontentamento. E a definição de descontentamento é desgosto ou desprazer. Ou seja, a falta de gratidão traz um desprazer em viver. É uma coisa até meio pesada. E eu fico pensando, como as pessoas hoje em dia, elas são meio que ingratas em vários aspectos. Mas a gente olha Lucas 17 e a gente vê que esse problema não é de hoje. Você tem aquela história dos 10 leprosos, aonde Jesus realiza um milagre para os 10 milagres, para aqueles leprosos, e dos 10 leprosos, apenas um volta para agradecer Jesus. Ou seja, 10%. E eu fico pensando, se esse milagre fosse hoje, quantas pessoas voltariam talvez para agradecer? 5%, meio, nem teria como, mas o mínimo ali também talvez aconteceria. Uma pesquisa publicada em 2019, ela começou a ser feita em 2000, tentando analisar com 2 mil pessoas a gratidão, o que que traria diferença na vida dessas pessoas. E foi interessante que essa pesquisa mostrou aqui mais de 50 melhoras que eles perceberam nessas pessoas que participaram da pesquisa, só pelo fato de serem pessoas mais gratas. Elas foram analisadas por 16 anos e eram pessoas gratas, ingratas, e foram analisando e viram essas melhoras nessas pessoas, simplesmente pelo fato que foram pessoas mais gratas. Então, o que a gente pode concluir nessa pesquisa e tudo mais, era que um pai que ensina um filho a dizer obrigado, por exemplo, ele não só está ensinando o filho a ser uma pessoa mais educada, mas está ensinando o filho a ser uma pessoa mais feliz. Uma pessoa que exerce a gratidão, um homem que exerce a gratidão no seu lar, ele não está ajudando no convívio diário da sua família, deixando o ambiente mais calmo, mas ele está também ajudando a ter um casamento mais bem-sucedido e ter uma vida pessoal também mais feliz. E quando a gente vai na Bíblia, o que que é gratidão na Bíblia? A Bíblia, infelizmente, ela fala pouco a palavra gratidão. A gente pode achar que a Bíblia fala pouco sobre gratidão, mas na verdade a gente vai ver um pouco mais tarde que não. Mas a palavra gratidão, ela não aparece muitas vezes na Bíblia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco lá na frente. Mas, pela importância da gratidão, eu gostaria de colocar 5 motivos pelas quais nós deveríamos ser gratos. E esses motivos, eles não são motivos talvez um pouco óbvios, né? Gratidão pela família, gratidão pela vida, gratidão por aspectos simples da nossa vida. São 5 aspectos que nós deveríamos ser gratos, mas muitas vezes nós acabamos não sendo gratos. O primeiro desse aspecto é gratidão pelos meus momentos ruins da minha vida. E quando a gente pensa nisso, parece estranho, porque é, vou ser grato pelas coisas ruins que acontecem, mas eu gostaria de dar um exemplo. Imagine que você está procurando um emprego. Imagine que você se candidata para um emprego e você não consegue emprego. Agora, corta para, imagine que você está orando por um emprego e daí você recebe uma ligação e você conseguiu um emprego. Qual que é mais fácil você ser grato? Se você acompanha futebol e você tem um time, e você torce para um time, eu vi um amigo ali que é colorado, que nem eu, estamos sofrendo muito, mas enfim, se você acompanha futebol e você vê uma disputa de pênaltis, e naquela disputa de pênaltis tem um goleiro lá que faz o símbolo, né, do crucifixo, que é bem comum, um outro também faz, e daí o time de um ganha e o time de outro perde. Qual dos dois é mais fácil ficar feliz? Não sei por quê, mas naturalmente, ser humano, a gente tem uma facilidade em ser grato em momentos de felicidade. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, momentos ruins geram dependência de Deus. Estes momentos, eles mostram como a vida é frágil e como nós precisamos algo maior do que passar simplesmente por bons momentos na nossa vida. No exemplo que eu dei, talvez seja mais fácil entender que Deus agiu no momento na felicidade.
Mas imagina se aquele emprego gerasse alguma tristeza para você, gerasse talvez alguma provação que você não conseguisse dar conta, talvez na questão do sábado, ou talvez você fosse uma pessoa muito infeliz naquele emprego. A gente tem uma facilidade em ver a mão de Deus em momentos que para nós parecem ser de felicidade. Mas Deus pode também estar atuando em momentos que não geram a felicidade na nossa perspectiva. Eu não creio que Deus seja responsável por mandar momentos ruins na nossa vida, mas Ele pode usar esses momentos ruins para gerar um crescimento espiritual na nossa vida. E por isso que a gente tem que ficar muito aberto para esse aspecto também. Eu vi uma história algum tempo atrás, num campo de concentração de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela era uma holandesa e ela relatou essa história dela num livro chamado Refúgio Secreto. Ela e a irmã dela foram para o campo de concentração. E foi interessante a história dela, porque a sala, o quarto que eles ficavam, era um quarto que tinha muitas e muitas pulgas. A irmã sempre reclamava e ela agradecia pelas pulgas. E um dia elas estavam conversando e a irmã perguntou: As pulgas, elas são insuportáveis. Por que que você fica agradecendo pelas pulgas? E a irmã, ela contou que algum tempo atrás ela tinha entendido que ela tinha um grupo de oração lá. Assim como o nosso, pessoas vinham orar, pessoas vinham ler a Bíblia na sala dela. E ela descobriu o motivo. O motivo era que os soldados alemães, eles iam em todas as celas, todos os quartos ali conferindo. Mas o quarto daquelas pessoas que elas estavam tinha tantas e tantas pulgas ali que eles tinham medo de entrar. E eles não conferiam aquele quarto. E por conta daquelas pulgas, aquele quarto se tornou uma sala de oração para cristãos dentro de um campo de concentração. Muitas vezes nós teremos momentos de dificuldade, momentos ruins, mas lembre de duas coisas quando você passar por um momento de dificuldade. O primeiro, uma oportunidade para exercer o cristianismo, e segundo, nenhum momento é ruim eterno, porque Deus tem a solução para as nossas dificuldades e para os momentos ruins, e a esperança da sua volta. O momento de dificuldade faz com que a gente deixe talvez de olhar um pouco para a nossa vida atualmente e comece a olhar um pouco mais para o céu. Um segundo aspecto é a gratidão pelas minhas limitações. Mais um aspecto que parece estranho da gente ser feliz. Poxa, eu posso ser grato pelo que eu sou bom, mas eu vou ser grato pelo que eu sou ruim? Todos nós temos defeitos e limitações. E eu estou falando aqui talvez de também de aspectos que eu preciso mudar na minha vida. Todos nós temos essas limitações. Eu não estou falando, talvez, de um aspecto de um pecado que eu tenha que eu preciso melhorar. Isso daí eu acho que é o oposto. Eu estou falando, na verdade, de algo que seja o contrário de uma virtude que eu tenha, de uma qualidade, talvez, que eu tenha. São coisas que eu preciso, talvez, desenvolver na minha vida, que eu preciso melhorar, mas eu também devo ser grato pelas minhas limitações. E eu tenho dois exemplos aqui da Bíblia. O primeiro é Moisés. Moisés é interessante que ele vê vários milagres acontecendo, mas ele continua uma pessoa gaga. Se você for reparar, ele foi falar com a pessoa mais poderosa do mundo. Talvez o milagre que mais fosse importante não era uma serpente, um cajado se tornar uma serpente. Seria ele deixar de ser gago, ele ter uma boa oratória, saber ser um cara articulado ali. Mas em todo o ministério de Moisés, ele tem vários milagres, muitos milagres através da situação dele, mas ele continua gago. Talvez essa limitação trouxesse uma dependência dele com Deus. Uma segunda história é Paulo. Paulo também, o maior pregador da história do cristianismo. Ninguém converteu tantas pessoas quanto Paulo. Paulo levou o cristianismo para lugares que era bizarro imaginar que uma religião com menos de 30 anos chegaria em cidades, num mundo que não era tão globalizado quanto hoje em dia, como Paulo chegou. Mas Paulo passa a vida inteira, o ministério inteiro reclamando do espinho da carne. O que era esse espinho da carne? A gente não sabe. Mas Paulo nunca se livrou desse espinho da carne e teve que pregar seu ministério inteiro com esse espinho da carne. Exemplos práticos também. Quando eu comecei a pregar, eu tinha muita vergonha de falar em público. Isso me gerou uma dependência de Deus muito grande. Eu ainda oro antes de pregar. Eu orei antes de pregar hoje, ontem, quando estava fazendo aqui a fala de hoje,
Mas quando eu era menor e eu pregava, eu passava quase a noite ansioso. E isso me gerava uma noite de oração. Então, as minhas limitações, assim como desses personagens bíblicos, elas, querendo ou não, me trazem uma dependência de Deus muito maior. Porque eu sei que quando eu prego, não é pela minha qualidade, não é porque eu tenho uma oratória, não é por nada disso. É porque eu sei que o Espírito Santo me utilizou. A minha dependência, a minha limitação me coloca no meu lugar de uma criatura dependente do amor de Cristo. Então, por mais que seja difícil, nós também devemos agradecer a Deus pelas limitações que nós temos. Nós gostaríamos de ter muitas outras virtudes, gostaríamos, mas a limitação, ela nos ajuda a sermos pessoas mais dependentes do Espírito Santo. O terceiro aspecto, gratidão por atos bons de quem eu já estou acostumado. Esse é um aspecto muito importante, muito importante. Eu lembro que vários anos atrás, quando eu comecei a morar sozinho, foi naquele momento que eu comecei a entender o que meus pais faziam para mim. Eu comecei a entender que o meu café da manhã, as coisas não milagrosamente saiu da geladeira e vinha para a mesa, que às vezes as roupas, quando eu tirava da máquina de lavar, elas saíam amassadas, elas não saíam passadas. Eu sempre trabalhei em casa, sempre ajudei. Mas aquele momento, quando eu comecei a morar sozinho, foi quando eu entendi que, na verdade, os meus pais faziam muito para mim, coisas que eu talvez passavam despercebidas. E essa é uma realidade que talvez a gente deveria tomar um pouco mais cuidado. Talvez você, pai, homem, esposo, talvez a gente esqueça de agradecer a mulher que vive ao nosso lado. Talvez até se você tem os pais vivos, graças a Deus, mas às vezes a gente para e esquece de agradecer porque a gente se torna acostumado por atos bons de pessoas que convivem conosco. E isso é uma coisa triste porque quanto mais a pessoa tem intimidade, mais a pessoa escolheu viver próximo da gente, menos a gente exerce a gratidão. A pessoa abriu mão de mais coisa por conta de você, e por conta disso, você exerce menos a gratidão com essas pessoas. Isso, infelizmente, é algo natural do ser humano, mas isso daí não é algo bom. Qual foi a última vez que você agradeceu a sua esposa, talvez por algo que ela fez por você? Talvez um café da manhã, uma janta, coisas simples na vida, mas agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu o pastor por um sermão que ele pregou? A gente falou aí agradeceu aí no grupo fez um pedido até, né, pela liderança da igreja. Qual foi a última vez que você agradeceu um líder da igreja, um ancião, alguém que desprendeu de tempo para te fazer uma visita, alguma coisa assim? Talvez não só ficar feliz, mas mostrar a gratidão. Isso é muito importante. Eu vi uma frase um tempo atrás de um xará meu, eu achei bem interessante, que é William Arthur Ward. A frase, vou colocar aqui, era muito interessante, que dizia: sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregar a ninguém. Você, a gratidão, o sentimento de gratidão, ele é um sentimento inútil. Ele é um sentimento inútil se você não expressa esse sentimento de gratidão. Na verdade, é melhor você nem sentir gratidão e você ficar ali do que você sentir grato e olhar para você. Nossa, que pessoa legal, né? E é isso. Você vai expressar? Não. Vou só sentir essa gratidão. Lembra que a gente viu na Bíblia que eu falei que a palavra gratidão não aparece muito, mas o sentimento da gratidão aparece? Porque a Bíblia está cheio de palavras, termos como deem graças, adorai, louvar, ação de graças, exaltai. Tudo isso envolve o aspecto da gratidão, mas é extremamente prático. A Bíblia, a gente não tem o sentimento da gratidão como um sentimento desconectado do sentido prático. Então, é deem graças, adorai, louvar. São verbos de que você executa esse verbo porque você já está grato. E esses verbos aparecem na Bíblia dezenas, quase milhares de vezes, mais do que centenas, muitas e muitas vezes aparecem na Bíblia os verbos atrelados à gratidão. O quarto aspecto, para a gente já ir avançando, gratidão pela correção que recebo. Mais uma vez, algo que é difícil. E no contexto masculino, eu sei que é difícil muitas vezes nós sermos gratos por correção. A correção, muitas vezes, é algo que a gente não gosta de receber.
Às vezes a gente pode até falar, não, não, mas aquela pessoa falou e foi muito bom. Mas no dia a dia, alguém corrigir a gente muitas vezes é complicado. Uma esposa corrigir a gente, ou algum amigo falar alguma coisa, às vezes a gente pode acabar, a pessoa nem terminou de falar e a gente já está pensando numa resposta, ou parece que o ego como um todo foi danificado, a gente já quer tentar pensar em alguma coisa para falar, fica na defensiva, ou tentar encontrar uma razão pela qual a gente acaba fazendo isso, mas na verdade a gente tem que estar feliz pelo fato que existem pessoas que se preocupam conosco e pessoas que podem ajudar a nossa vida. Olha o que a Bíblia fala, dois versículos bíblicos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que esse texto está falando? Assim como um ferro vai ajudar um outro ferro e você vai ajudar um ferro vai auxiliar esse outro ferro a melhorar, um companheiro vai ajudar o seu amigo. É natural. E a gente deve também, não só nisso, ajudar os nossos amigos. Não no sentido. E aí você vai ter o discernimento pelo Espírito Santo de ajudar uma pessoa com as palavras corretas. Talvez fazer uma técnica do sanduíche, falando: olha, você é uma pessoa muito legal. Eu gosto muito da sua amizade. Pensando nisso, estava pensando num aspecto que talvez eu poderia te ajudar um pouco mais. E eu acho que eu estou errando em não te ajudar nisso. Que é, eu estou sentindo que você talvez está é, vivendo com muito estresse ultimamente. Eu estou orando para que Deus possa me ajudar a deixar a sua vida um pouco mais leve, para que você possa ficar um pouco mais feliz. Eu vou pensar em maneiras, mas eu gostaria de falar contigo como eu posso te ajudar para que você fique um pouco mais feliz. Repara que não tem nada, eu não estou enfatizando a pessoa está sendo grotesca, grosseira, seja lá o que for. Eu estou me colocando na posição de ajudar essa pessoa. Mas repara que a gente deve fazer isso, mas também gostar de pessoas que fazem isso conosco. No mesmo capítulo também tem: leais são as feridas feitas pelo amigo. São feridas que elas não machucam, são feridas apenas que a gente vê nossos problemas e acaba melhorando os nossos aspectos da nossa vida. Não é aceitar as críticas vazias, mas é a gente começar a trabalhar para que a gente possa melhorar. Eu estou lendo um livro, quer dizer, li já esse livro há um tempo atrás, eu vou até colocar aqui, que é esse livro aqui. Ele não é um livro religioso, o ego é o seu maior inimigo, mas esse livro aqui foi uma porrada atrás da outra para mim, né? E nesse livro aqui, tem um ou outro aspecto que eu não concordo com o autor, assim, mas são coisinhas pequenas. Mas tem uma parte quer dizer, tem muitas partes que eu achei interessante. E uma parte que eu gostaria de falar para vocês. Começa dizendo assim, ó: é impossível aprender aquilo que consideramos já saber. E aqui vem um aspecto importante. Se a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente não vai ouvir conselhos, não porque a gente já sabe, mas porque a gente acha que a gente já sabe. E dele continua: nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando nossos amigos, nossos familiares e nossos servos nos dizem que estamos nos saindo muito bem em todas as áreas da nossa vida. Olha que legal. A gente tem uma. A gente vive com pessoas que às vezes nos amam e vão nos elogiar, mas a gente precisa ouvir a crítica, porque a crítica faz muito bem, não só ao nosso ego, mas ao nosso crescimento. E se a gente acha que sabe todas as maneiras, não tem nada, todas as áreas, não tem nada para aprender, pare e pense: cara, tem alguma coisa de errado nisso daí. Bom, o último aspecto, que nosso tempo está voando. Quando falaram que era 40 minutos, eu falei: bastante tempo, agora eu tô vendo que já está voando esse tempo. Mas o último aspecto que eu vou colocar aqui para a gente meditar sobre coisas talvez que não fazem sentido nós sermos felizes, mas devemos ser, é a gratidão pelo que não tenho, mas um dia terei. É normal nós termos gratidão pelo que a gente já tem. Talvez pelo nosso carro, talvez pela nossa casa, pela nossa família, pelo um conforto, mas a gente deve ser grato pelo que a gente também não tem. Jesus ainda não voltou, mas não é porque ele não voltou que eu não devo ser grato pela vinda dele. A promessa da vinda dele, na verdade, já deve trazer uma gratidão na minha vida. João 5:24, eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu não coloquei. João 5:24 tem um texto também muito bonito que fala sobre a vinda de Jesus. João 5:24, que diz assim:
Nossa, a Bíblia aqui é meu. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Repara, Jesus não voltou, mas Jesus promete aqui que quem ouve e crê já tem a vida eterna. A salvação eu terei apenas amanhã já deve trazer a gratidão e o ânimo no meu coração hoje. Você que é pai, pare e pense um momento. Quando você chega e avisa para sua família, olha, semana que vem vamos ir, não sei, para a praia, ou vamos ir para Gramado, ou para uma cidade bonita, ou fazer uma viagenzinha, ou visitar os avós, os primos. Repara na gratidão, na felicidade que a sua família tem. Vocês não saíram, vocês ainda não foram para essa viagem. Talvez, inclusive, é o dia de arrumar casa e tem que levar o lixo, fazer as atividades, mas as pessoas já ficam felizes pelo fato de algo que elas irão ganhar amanhã. E quando a gente fala no contexto espiritual, nós devemos ser felizes com a volta de Cristo, mesmo não tendo ela hoje, mas com a certeza que um dia isso acontecerá. Bom, nossa vida, nós devemos exercer a gratidão. Nós devemos ter a gratidão como um hábito de vida. Não termos momentos felizes de gratidão, mas ter isso como um princípio para a nossa vida. Nós devemos ser mais gratos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos, mas ser mais gratos com as pessoas também pelas bênçãos que elas nos dão. Elas, às vezes, tiram aspectos, elas acabam dificultando a vida delas para facilitar a nossa, e muitas vezes isso acaba passando batido. Como ser mais grato a Deus? Com a comunhão. A comunhão dará a sensibilidade da gente entender a ação de Deus em muitos aspectos da nossa vida. Orar mais, passar mais tempo aqui, com os nossos amigos aqui, mas como ser mais grato com outras pessoas? Elogie mais que critique, isso já é um bom termômetro. E quanto mais perto a pessoa for de você, mais se esforce para demonstrar gratidão por ela. Vai ser mais difícil. É mais fácil alguém que abre uma porta para você, você falar obrigado, que se sua esposa abre, ou se alguma pessoa próxima. Mas quanto mais próximo, intencionalmente, mais se esforce para demonstrar a gratidão. Eu gostaria de terminar com um texto aqui, é um texto do Espírito de Profecia, que muito bonito aqui que eu coloquei. Olha que legal esse texto. Diz assim: mensagem aos jovens, todos aqui são jovens, todos se consideram jovens, então esse texto é para todos nós. As misericórdias de Deus nos cercam a cada momento, e seria proveitoso considerar como e de onde provém as bênçãos de todo dia. Que as preciosas bênçãos de Deus despertem a nossa gratidão. Não podemos enumerar as bênçãos de Deus, a constante e amorosa bondade, pois são tão numerosas como as refrescantes gotas da chuva. Nuvens de misericórdia pairam sobre nós, prontas a cair. Se apreciarmos o valioso dom da salvação, seremos sensíveis ao refrigério diário, à proteção e amor de Jesus, e seremos guiados no caminho de paz. Expressar a gratidão, entender a gratidão e todos os aspectos bondosos que Deus faz por nós. Nós estamos agora dia 1º de novembro. Muitas pessoas esperam dia 1º de janeiro para mudar hábitos, mas não espere dia 1º de janeiro. Isso daí é uma falsa sensação, porque o mundo vai continuar girando em torno de si mesmo e vai continuar girando em torno do Sol. Não importa se seja no 1º de janeiro ou dia 1º de novembro, tudo continua igual. Então, esse aspecto da sua vida, tente mudar hoje. Tente mudar hoje e trazer a gratidão. Aproveite que hoje é um dia de sábado e tente de maneira prática exercer a gratidão. Agradecendo talvez a sua esposa, e que talvez se você é uma pessoa que agradece muito, ela vai ficar, sério? Isso vai ser muito legal. Mas agradeça ao pastor, alguém da igreja. Tente hoje ser uma pessoa mais grata e você vai ver como você vai ser uma pessoa mais feliz. Se você começar a exercer a gratidão, você será uma pessoa que as pessoas irão gostar mais de conviver com você, será uma pessoa mais leve e você será uma pessoa mais feliz. E você será abençoada por Deus também, não só na certeza da salvação, mas também na certeza do convívio diário de Deus, transformando e te abençoando a cada dia.
Que Deus possa te abençoar e que te possa te deixar uma pessoa não só que recebe muita bênção, mas também uma pessoa que reconhece as bênçãos de Deus na sua vida diariamente. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas eu já estou nesse grupo há mais de 3 anos e eu me surpreendo como a gente tem, como Deus ele é capaz de falar conosco praticamente todos os sábados, né? Pastor William, que mensagem preciosa, né? Os meus amigos que já me conhecem, parece redundante, porque todo sábado eu digo isso, né? Nossa, que mensagem preciosa, mas realmente a mensagem de hoje foi muito, muito preciosa, né? Porque aqui está o segredo da vida, né? E eu estava ouvindo você, pastor, e pensando assim, gente, as pessoas, elas gastam muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito recurso, muito tempo, muito tudo, para descobrir verdades tão preciosas como essa aqui. E está aqui, né? A gente ouve aqui, e essas mensagens, e essa mensagem que é bíblica, né? Ela está disponível a cada um de nós, né? Sem custo. É só buscar e é só viver isso, né? Então, eu queria agradecer profundamente por essa mensagem, pedir, se não fosse demais, que o pastor pudesse compartilhar esses textos, né? Ali Com certeza. o Eu esquema vou da colocar os que eu não mensagem. escrevi aqui, eu vou colocar e daí eu mando, eu compartilho com Isso, vocês. ótimo. Eu Porque queria realmente, começar assim, já agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. eu só anotei aqui, né? Eu só fiz as anotações, mas acho que se ele compartilhar aí os textos na íntegra vai ser muito legal. E eu tenho certeza que essa vai ser uma mensagem que vai ser replicada aí por nós, né? Vai ser replicada aí nos nossos canais aí, nas nossas igrejas, porque é uma mensagem muito preciosa, muito, né? Muito linda, né? Entender que a felicidade se encontra por meio da gratidão. E aí, quando você começou a falar de gratidão, eu imaginei as coisas simples da gratidão, mas aí você foi colocar coisas que não estava no meu script da gratidão, né? Gratidão pelos momentos ruins, gratidão pelas limitações, né? Por atos bons com quem eu já estou acostumado, gratidão pela correção, né? Gratidão pelo que eu ainda não tenho. Se eu fosse escrever ali sobre gratidão, eu não ia colocar nada disso. Então, realmente, hoje eu aprendi muito, né? Que Deus seja louvado. Eu quero dar a palavra aqui para meu amigo Rinaldo. Queria falar, Rinaldo? Clica aqui. Me ouvem? Sim. Ok. Pastor William, muito obrigado. Já de antemão, já vou praticar aqui a gratidão. Muito obrigado por essa mensagem desconhecida até então para mim, com esse aspecto, como a Talíbio aqui relatou. Se a gente fosse falar de gratidão, eu também não colocaria nada desses 5 aspectos que você abordou aqui, incluindo a palavra de Deus. Obrigado mesmo de coração. Para mim foi nova e ela vai ser como a Talíbio falou. Eu vou replicar, já pensei aqui, fazer uma reunião com a família, com a minha filha, por exemplo, e mostrar isso aqui. Fiquei muito empolgado, sim, muito empolgado. E eu queria convidar os amigos rapidamente aí, eu sei que o tempo está estourado, abra a palavra de Deus no capítulo 17 de Lucas, o texto qual o pastor usou. Essa história que eu quero ir além, um pouquinho além, não sei se vocês fizeram conta, Lucas 17, vamos ali ver o verso 15, o verso 15 bem rapidamente. E olha o fato desse homem, um dos 10, ter voltado para agradecer o que ele ganhou além da cura. É bem como o pastor colocou ali. Ser grato, você recebe muito mais do que você merece. Lucas 17, verso 15. Diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Você voltou para agradecer a sua esposa, o seu esposo, enfim, o seu filho, o seu pastor, o seu professor, enfim, você voltou dando glória a Deus em alta voz, né? Em alta voz. Ele não negou Jesus, ele não teve vergonha de Jesus, em alta voz.
Aí 16, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Olha o quê? Agradecendo-lhe. E esse era samaritano, ou seja, um povo bem ali oprimido pelos outros, né? Que a gente já sabe. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que fora curado? Onde estão os 9? Aí vem, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus, é onde eu quero chamar a atenção de vocês. Olha o que o verso 19 diz. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te... Quero ouvir de alguém aí. A tua fé fez o quê? Salvou. Te salvou, meu irmão. Além da cura física da lepra, que ia durar talvez 50, 60 anos do tempo de vida natural que ele teria aqui, ele ia morrer. E talvez não ia se salvar. Agora, pelo fato de ele ter voltado e agradecido, ele ganhou um extra, ganhou um bônus, e por sinal, melhor bônus. Ele foi salvo. Jesus confirmou naquele dia que ele estava salvo. E aí? Fez semelhantemente o ladrão da cruz, né? Que nos últimos minutos do segundo da sua vida, por ter reconhecido a Jesus ali e pedido misericórdia, se salvou. Talvez sem nunca ter ido a uma igreja, sem nunca ter ido os 10 mandamentos, sem nunca ter batizado, talvez. A gente não sabe a história. E pronto, eu quero agradecer realmente, foi muito bom. Inclusive aquela outra história da mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos buscando recursos próprios, buscando os médicos, não curaram, mas ficava de pior a pior, diz o texto. Mas quando ela foi a Jesus, com a sua fé de que tocando Jesus, nos mantos de Jesus, seria curada, ela se curou. E sabe o que Jesus falou também, igual falou para esse homem? Mulher, vai, a tua fé te salvou. Então, além de Jesus ter curado, está lá no texto de Marcos 5, verso lá para 34. A história da mulher de fluxo deixa claro também que a gratidão, a voltar para agradecer, você ganha sempre algo a mais. E essa mulher também foi agradecida e teve ali a confirmação da sua salvação por ter sido simplesmente voltar e agradecer a Deus. Isso é maravilhoso. Obrigado, pastor William, obrigado a todos. Parabéns aí por mais uma vez por essa linda mensagem. Obrigado, Rinaldo. Obrigado pelo seu testemunho aí. Eu quero dar a oportunidade para o pastor William, nesse momento, orar por nós, né? E realmente, assim como o Rinaldo, expressar minha gratidão por essa mensagem. Olha, eu já diria que um livro escrito com esse tema aqui seria um best-seller mundial. Precioso demais. Muito, 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 muito lindo, maravilhoso. E eu incentivo o pastor aí a pensar nessa possibilidade. Maravilhoso. Deus abençoe, pastor. Ore por nós. Eu peço a oportunidade, depois do pastor William, se puder, eu represento o Ministério dos Homens aqui em Belém do Pará. Estou aqui nesse grupo. Pode falar antes dele orar, por favor. Que ele trouxesse essa mensagem para o nosso grupo, que se reúne nas sextas-feiras pela manhã. Vai ser muito bom. Desculpa, Atalibre, porque para não perder a oportunidade. Precioso. Né? Fechado. Eu vim aqui falar e sair com outro convite e com um livro ainda para escrever. Sei com bastante dever aí. Beleza, então vamos fazer uma oração. Obrigado, Rinaldo, também por essa explicação mais perfeito. Acho que deixou aí a essência. Você esperar algo de Deus, você receber, mas lembrar com a mesma fervorosidade que você pede, você também agradece. E no final das contas, quem é abençoado não era Jesus em receber a gratidão dessa pessoa, era a própria pessoa em demonstrar gratidão. A gratidão não é algo que eu dou, mas é algo que eu dou também recebendo, né? É uma via de duas mãos. Bom, então vamos orar aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque temos aqui um grupo de pessoas com o mesmo objetivo em vida, o mesmo propósito, e pedimos, Senhor, para que nós possamos cada vez nos unirmos mais, ajudar a cada dificuldade, cada um aqui passar, porque nós sabemos que a nossa vida é uma vida instável, inconstante, de altos e baixos, mas que termos pessoas que se importam conosco, pessoas que querem nosso bem, é fundamental nessa jornada. Agradecemos, Senhor, também pela nossa família, pelo sábado que também chegou, e também pela certeza da fé e da salvação. Que isso possa tocar, mudar nossa vida e possa nos fazer pessoas cada vez mais felizes. Que o Senhor possa nos ajudar a demonstrar a gratidão para outras pessoas também, pessoas que muitas vezes fazem o bem para nós, pessoas que
muitas vezes desprendem de, talvez, do conforto, talvez da facilidade, pensando no nosso bem, na nossa felicidade, que possamos mostrar para essas pessoas que nós estamos agradecidos, que elas possam se sentir especiais e que elas possam sentir o amor de Cristo em nossa vida também. Que possamos entender que tudo que nós não temos, tudo que nós talvez almejaríamos ter, mas não temos, nossas limitações, tudo isso pode vir dentro de um propósito e que possamos entender que somos pessoas finitas, limitadas, mas que temos um Deus ilimitado disposto a nos ajudar diariamente. Nos abençoe para que possamos ser pessoas felizes, alegres, mas acima de tudo, com um propósito de vida e que esse propósito possa mudar as relações que nós temos com as outras pessoas. Nos dê um bom sábado em sua companhia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor William. Deus abençoe você, seu ministério, o seu trabalho aí junto a Novo Tempo. E essa mensagem com certeza vai ser replicada aí, porque é uma mensagem muito preciosa. Que Deus abençoe mais uma vez. Gratidão a todos os homens que estão aqui, que vocês tenham um feliz sábado na presença de Deus. Sábado que vem nós estamos aí para mais um encontro de homens, se Deus assim nos permitir. Feliz sábado, gente. Deus abençoe. Fechado. Feliz sábado, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.